Bom dia, bom dia, bom dia, mulherada. Mais um dia aqui para a gente falar sobre liderança. Você que está aí se arrumando, se organizando para o trabalho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou falando aqui para as mulheres, mas nesse Insta aqui são todos muito bem-vindos, então de vez em quando aparece. Bom dia, Filomena. Bom dia, Gabriel. Meus queridos alunos aí. Animados, gente? Pro retorno às aulas? Já, hein? Tá vindo. Bom, para quem tá chegando aqui no Insta, 7h15 é o nosso horário diário, onde a gente fala sobre liderança feminina. Aliás, onde a gente fala sobre os desafios da liderança feminina. Esse é um propósito que eu estabeleci, a partir desse semestre, para que a gente possa levantar essa questão, para que a gente possa discutir sobre temas pouco discutidos, A gente fala muito de liderança, do desenvolvimento de competências, de liderança, mas a gente fala pouco sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho, os desafios da liderança feminina, a dificuldade de ascensão na carreira para as mulheres, Isso é um dado histórico, a gente percebe as múltiplas barreiras enfrentadas pelas mulheres. E hoje, eu pedi lá, eu deixei uma caixinha de perguntas e a galera foi me mandando aí dúvidas, sugestões, dicas de temas. E aí eu peço para vocês, deixem sempre aqui nos comentários sugestões de temas sobre liderança. E aí esses temas vão ser analisados e eu vou tentar trazer para vocês um pouco mais. E se eu não me engano, quem trouxe esse tema foi a Luciana Marani. Ela perguntou assim: será, Michele, que existem expectativas diferenciadas entre a liderança masculina e a liderança feminina? Será que homens e mulheres lideram de maneira igual ou será que homens e mulheres lideram de maneira diferente? Em relação às expectativas e no fato até mesmo a realidade, será que existe? O que vocês acham aí? Depois vocês me escrevam, coloquem aí. Será que vocês imaginam que homens lideram de maneira diferente que mulheres? Será que isso é uma realidade? E aí, eu estou sempre indo buscar nas pesquisas, buscar na literatura resultados que respondam e respaldem aquilo que eu digo aqui nas nossas lives, Então, assim, tudo que eu falo, tudo que eu trago, tem coisas da vivência, obviamente, alguns relatos, algumas experiências, mas principalmente no que é que está sendo pesquisado no mercado de trabalho, na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, que é a área onde eu atuo também, Como é que a gente pode se amparar nesses dados para que a gente possa criar possibilidades para mudar essa realidade, que é a realidade da desigualdade de gênero, principalmente em posições de liderança. Então, recapitulando, o tema de hoje é expectativas em relação à liderança exercida por homens e mulheres no mercado de trabalho. Bom dia, Peter, bom dia, Adriano, bom dia, Thaís, bom dia a todo mundo aí que está chegando. Vamos falar um pouquinho de liderança feminina. Bom dia, Thalise. Bom, e aí falando sobre isso, se essas expectativas diferenciadas, se elas de fato elas correspondem à realidade de homens e mulheres e no que isso está amparado, Bom dia, bom dia. Então, assim, para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender até mesmo os conceitos, como que a gente constrói os conceitos. Bom dia, Thalise, tudo bem? Saudades de você. Os conceitos de masculino e feminino, como é que masculinidade e feminilidade foram moldados ao longo do tempo. A gente viu isso nas outras duas lives, então você que está chegando agora no perfil, todos os dias 7h15, nós estamos aqui fazendo lives sobre liderança feminina, então 7h15 da manhã é o meu propósito a partir de agora. E aí eu já falei nas últimas duas lives sobre a construção dos estereótipos ao longo do processo histórico que levou as mulheres a serem encaradas como elas são hoje no mercado de trabalho e todo esse processo histórico que levou essa disparidade de gênero nas empresas, disparidade também em relação a questões de salário e uma disparidade que a gente não pode tratar como unanimidade também entre lideranças
femininas de mulheres brancas e lideranças femininas de mulheres pretas, né? A dificuldade e a barreira, na verdade, um abismo entre as experiências vivenciadas por mulheres brancas e mulheres negras, né? Mas hoje não é esse o ponto. A Filomena colocou aqui que ela acabou de postar um post sobre uma atleta velocista brasileira lutando pela guarda da filha, acusada de abandono devido às viagens para as provas. Nunca essa luta vai ser igual. A gente falava muito sobre isso ontem, Filó. E de fato, né, as mulheres, elas são questionadas quando elas vão entrar para o mercado de trabalho, com quem que elas vão deixar os filhos. Isso já no processo seletivo. E aí eu me coloquei na situação, porque quando eu era estagiária, eu cheguei a fazer essa pergunta, quando eu não tinha a criticidade suficiente para saber que aquilo que eu estava fazendo tinha um viés discriminatório gigantesco, né? E aí, assim, como que as coisas evoluem, o pensamento evolui, que bom que a gente evolui. E esse espaço aqui desse perfil é justamente para a gente poder discutir sobre essas coisas. Então, por exemplo, quando a mulher chega num processo seletivo e ela é questionada na sua competência, se ela é mãe e com quem que ela pode deixar os filhos para ir trabalhar, isso já demonstra para nós o quanto, né, essa luta é desigual, porque essa questão jamais é perguntada para um pai, quando na verdade o cuidado ele deveria ser devidamente compartilhado, né, equilibrada, e a divisão das tarefas, inclusive fora do ambiente de trabalho, deveria ser equiparada para homens e mulheres, mas geralmente é a mulher que é a questionada, né? É a mesma coisa a criança deu certo, é culpa dos pais, mas a criança deu errado, é culpa da mãe, né? Meio por aí. Então é mais ou menos nesse sentido. E você, Filó, tá certinha. Então assim, a gente precisa se atentar para essas questões, porque isso aí vai criando, né, esses vieses inconscientes que a gente vai falar daqui a pouco. Então, por exemplo, essa questão de entender esses conceitos que moldam o que é do homem, do universo masculino, do que é do universo masculino, moldam esquemas de pensamento, né? Moldam como é que a gente vai encarar o mundo e como que a gente estabelece padrões, né? Padrões de quê? Padrões de como a mulher deve se comportar, como o homem deve se comportar, como deve ser uma liderança feminina ou como deve ser uma liderança masculina, e isso acaba fundamentando os nossos julgamentos, as nossas decisões e principalmente as nossas inferências sobre uma pessoa ou outra. Bom dia, Ricardo, bom dia, Karine, sejam todos muito bem-vindos, viu? Então, assim, geralmente as mulheres, elas são ainda, até hoje, século XXI, identificadas como sexo frágil. As mulheres são o sexo frágil, os homens o sexo forte. Então, se a gente for pensar em alguns adjetivos que denotam lideranças femininas e masculinas, ou adjetivos que denotam homens e mulheres no mercado de trabalho, você invariavelmente vai poder descobrir, né, ou conversando com as pessoas, você vai poder observar que a mulher é dócil, né, que a mulher é passiva, que a mulher é amorosa, que ela é intuitiva, que a mulher é mais empática, que a mulher é mais generosa. Então, olha os atributos aí delegados às mulheres. Enquanto os homens, né, o considerado sexo forte, o líder, é a questão do racional, o homem do corajoso, do homem forte, do homem flexível, né? Então, assim, se a gente for pensar até nas conotações, nos adjetivos dados para homens e para mulheres, e aí desde a mais tenra infância, né? Conversa com seus pais, mães, avós, né? Que você vai perceber assim, o menino, ele brinca uma brincadeira que é mais agressiva, né? Os meninos, eles tendem a ser mais racionais, então dá-lhe carrinho, dá-lhe brincadeiras, esportes mais masculinos, enquanto meninas são mais delicadas, né? Tem que brincar mais com bonecas, enfim. Todas essas questões, elas envolvem esses esquemas de pensamento e as expectativas também futuras de como homens e mulheres devem atuar no mercado de trabalho e, consequentemente, as expectativas que são criadas sobre como homens e mulheres devem assumir posições, cargos de liderança. Bem-vindo a agosto, isso aí, Ricardo. Não é agosto de Deus, mas sim mês das vocações, é isso?
Pois é, e a gente está falando aqui, será que liderança é uma vocação, né? Será que liderança é algo específico de um ou outro gênero? E hoje nós vamos quebrar um pouquinho esses mitos, tá? Bom dia, Dai! Tudo bem com você? Bom dia, João Paulo! E aí, assim, a gente acabou de ver que alguns adjetivos denotam a forma como homens e mulheres são interpretados, desde a mais tenra infância até o mercado de trabalho. E, inclusive, existem alguns inventários, né, alguns instrumentos para verificar um autoconceito sobre esquemas de gênero. E aí, esses atributos, eles voltam a reforçar, mais uma vez, essas conotações masculinas e femininas. Então, o próprio inventário, o próprio instrumento de esquemas de gênero, ele vai dizer que homens, eles entram dentro do arquétipo masculino, né? Onde alguns adjetivos como racionalidade, ousadia, né? Aí vem agressividade, que no caso de lideranças, isso é até considerado de maneira mais positiva, que o líder tem que ser mais agressivo nas suas colocações, ele precisa se impor mais, né? Mas também indiferença, negligência são adjetivos dentro desse instrumento utilizados para denotar a questão do homem, enquanto adjetivos como responsabilidade, tolerância, sensibilidade, emotividade, sensualidade e até mesmo insegurança já são utilizados para denotar características femininas. Isso eu estou falando de um instrumento que avalia um autoconceito sobre esquemas de gênero. Mas se a gente for pensar o que é esquemas de gênero ou esquemas mentais, né, é a forma como a gente utiliza, como se fosse um óculos que a gente usa para moldar a nossa percepção sobre o mundo. Então, a gente, ao longo da vida, a gente vai construindo esquemas mentais, esquemas de pensamento para entender as coisas da forma como a gente entende, né? E aí, se a gente for falar de esquemas, a gente vai falar de questões até ligadas ao desenvolvimento da sua maneira de interpretar o mundo e como isso impacta também na sua saúde mental, tá? Mas não é disso que se trata aqui hoje. O que a gente está tratando é como que socialmente a gente foi construindo padrões de pensamento para julgar, né, a forma como homens e mulheres devem se comportar. E isso, novamente falando, é socialmente construído. Se a gente acha, né, que homens são mais racionais, que homens são sexo forte, mulheres são sexo frágil, a gente está se amparando, a gente está se ancorando nesses esquemas mentais. Mas, gente, a novidade é que isso é um mito. Então, eu vim quebrar um pouco isso com resultados de pesquisas. Então, não existe, de acordo com as pesquisas, diferenças estatisticamente significativas entre lideranças masculinas e femininas no mercado de trabalho. E romper com esse mito é o primeiro passo para a gente corrigir alguns erros, alguns vieses de julgamento na hora de promover, na hora de contratar, na hora de ascender as carreiras femininas. Então, tem uma consultoria chamada Robert Half, é uma consultoria grande aqui, bastante renomada no nosso país, e ela queria saber se de fato tem diferença entre liderança, estilos de liderança masculina e feminina. Então, eles pesquisaram 1.464 profissionais, líderes, avaliando assim, qual que era a percepção própria que esses líderes tinham sobre a sua gestão e como que os funcionários avaliavam essa liderança de homens e mulheres. E aí, gente, é que uma das primeiras conclusões da pesquisa é que não há diferença entre a liderança exercida por homens e a liderança exercida por mulheres no mercado de trabalho. Então foram avaliados alguns atributos, como por exemplo, moral, competência, autenticidade, humildade, benevolência, e tanto para homens quanto para mulheres essas diferenças não significaram absolutamente nada. Isso era apoiado em suposições que os líderes e que as pessoas, os próprios funcionários, moldaram ali ao longo do tempo sobre as competências de liderança. Então, isso acaba envolvendo a própria seleção que se faz
Quando se pensa em carreira, né, lá na área de gestão de pessoas, quando a gente pensa em carreira, em ascensão de carreira, é importante a gente ter numa empresa muito bem estabelecido um plano de cargos e salários, né? Isso vai possibilitar que as pessoas possam crescer ao longo do tempo e se desenvolver ao longo do tempo dentro das empresas. Quando a gente pensa nesse plano, nesse programa de desenvolvimento pessoal, esse tipo de pensamento, de esquema mental e de mito que ancora a ideia de que homens e mulheres atuam de maneira diferente, isso acaba sendo um risco, né, na hora de promover, principalmente as mulheres, e perpetuar o que a gente chama de desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Então, teve outra pesquisa realizada aí com líderes masculinos e femininos da América Latina, e nessa pesquisa também foi constatada que não teve diferença estatisticamente significativa em relação à personalidade e inteligência emocional. Olha que interessante, né? A pesquisa indicou que tanto os líderes masculinos e femininos, eles têm potencial igual para serem líderes bem-sucedidos e que eles têm potencial igual em relação à inteligência emocional, potencial igual à questão de lidar com a empatia, por exemplo, algo que é delegado muitas vezes ao universo feminino, né? A gente acredita erroneamente que mulheres são mais empáticas que homens, mas essas pesquisas apontam que não, que ambos têm o mesmo potencial de liderar com empatia, o mesmo potencial de liderar com ética, com benevolência, né? com todos esses atributos tipicamente femininos que a gente encontra e que a gente denota. Então, onde é que está o cuidado que a gente tem que ter aí? Com vieses inconscientes, que é como a gente interpreta a realidade. Então, vamos pensar assim na questão da percepção. O que é um viés inconsciente, Michele? Para quem está chegando agora, para quem não é da psicologia, para quem não compreende bem um pouco a questão dos esquemas, né, dos esquemas mentais, vieses inconscientes, o próprio termo viés, ele é é como se fosse um caminho tangente, ou seja, é uma forma equivocada que a gente passa a perceber uma determinada realidade. Então, um viés inconsciente, ele vai acabar moldando a nossa percepção de homens e mulheres. Esses viés, né, essas falhas, essa percepção equivocada, que muitas vezes é moldada no histórico, que a gente nem analisa muito sobre, né? E a gente está falando aí das questões sociais, das questões de interseccionalidade, né? Tudo isso molda a forma como a gente vai considerar homens e mulheres no mercado de trabalho. E esse viés é uma interpretação equivocada da realidade, é um viés de pensamento e que vai influenciar nos nossos julgamentos, vai influenciar nas nossas decisões e vai influenciar nas possibilidades de carreira masculinas e femininas. Então, a gente tem que ter cuidado com esses vieses, porque esses vieses acabam atrapalhando, né? Acabam perpetuando essa desigualdade que a gente tanto vê. Então, como é que a gente percebe isso na prática, né? Como é que esses vieses acontecem na prática? Por exemplo, foi feita uma pesquisa sobre avaliação de desempenho de homens e mulheres, uma pesquisa de avaliação 360 graus. E aí foi percebido que termos diferentes eram utilizados para denotar o mesmo tipo de comportamento de homens e mulheres. Então, por exemplo, enquanto um determinado comportamento, o homem é considerado apaixonado, a mulher é considerada emocional. Né? Olha que interessante. Enquanto para o mesmo tipo de comportamento, o homem é considerado assertivo, né? A mulher é considerada grosseira, muitas vezes. Então, assim, o que baliza esse tipo de pensamento, né? São os vieses inconscientes. Então, isso dificulta, né, a promoção de mulheres, a ascensão de mulheres na carreira, a entrada de mulheres num determinado posto de trabalho, né, postos de trabalho, cargos de trabalho tipicamente masculinos, considerados, né, tipicamente masculinos, postos de trabalho considerados tipicamente femininos. Então, são vieses que atrapalham, que mudam a nossa interpretação,
que fazem uma tangente aí e acabam levando para um outro lado que não da realidade. Então a gente precisa cuidar, né? Principalmente quem trabalha em RH, quem trabalha nas empresas, cuidar. Será que meu julgamento ele está sendo influenciado por algum tipo de viés? Será que essa pessoa que não consegue ascender na carreira, na profissão, será que essa pessoa não está sendo competente ou não tem algum viés por trás disso? E é aí que a gente vai falar sobre isso, né? A gente precisa pensar em homens e mulheres em questões de competência, em desenvolvimento de habilidades para a liderança e não a questão do gênero. A questão do gênero não deve ser o ponto para balizar se homens e mulheres são capazes ou não para alguma coisa, né? O que a gente precisa pensar de fato é de que maneira que habilidades e competências de liderança podem ser desenvolvidas independentemente do gênero, né? E é isso que a gente precisa tá moldado, tá antenado, tá ciente, né? Eu acho que a gente precisa ter ciência das coisas, e quando a gente vê certos desafios, é importante a gente se atentar para o que está acontecendo por trás daquilo, né? Então, assim, não tem diferença, viu, gente? É mito de que existe diferença entre estilos de liderança masculino e femininos. É claro que isso é muito formado, né? Cada um lidera de um jeito. Isso independe do gênero. O que a gente precisa constatar que é isso. Cada pessoa, cada indivíduo vai exercer um tipo de liderança diferente, independente do gênero. Isso não significa que homens são fortes e mulheres são frágeis, que homens dão conta disso e mulheres não dão, ou daquilo, enfim. Mas onde é que tem diferença então, né? Se não tem diferença estatisticamente significativa entre lideranças masculinas e femininas, que ambos têm potencial igual para liderar, e aí a gente rompe com isso, acho que a gente ganha aí anos de evolução histórica, né? Daqueles 150 anos que a gente vai levar para ter essa equiparação de gênero no mercado de trabalho, que as pesquisas evidenciaram. Pois é, se a gente rompe com essa ideia de que existe diferença entre homens e mulheres, a gente já elimina aí uma série de questões, de problemas e dificuldades enfrentadas aí no mercado de trabalho, viu? E aí, onde é que as pessoas diferem, né? Onde é que homens e mulheres diferem? Gente, a gente difere enquanto humanidade, né? A gente difere enquanto seres humanos. Então, cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade, cada um atua de um jeito, né? Homens podem ser ótimos líderes, como também podem ser péssimos líderes, assim como mulheres podem ser ótimas lideranças, como também péssimas lideranças. Seres humanos são seres falhos. A gente é falho por natureza, né? A gente erra, a gente aprende, e a questão é essa, é a gente estar aberto, né, e ter humildade para reconhecer os erros e para poder corrigir o percurso. Em algum momento da vida, se você for apenas um funcionário, se você for um liderado ou se você for um líder, em algum momento você vai falhar, né? E a intenção é aprender com os erros, é a gente continuar persistindo e seguindo apesar dos erros. Mas, novamente, trazendo resultados de pesquisa, onde é então que homens e mulheres diferem. Geralmente, as pesquisas indicaram que homens e mulheres diferem na expectativa sobre estabelecer um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, à medida que as mulheres vão avançando na carreira, elas tendem a se preocupar mais com isso, né, em estabelecer esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, enquanto os homens não tendem muito a se preocupar com essa questão, né, gente? Isso foram resultados de pesquisas mais recentes, né? Não significa que está escrito em pedra, não significa que isso corresponde à realidade de todas as pessoas, mas geralmente isso é uma tendência. E um outro dado também que mostra a diferença entre homens e mulheres é que as mulheres, elas tendem, olha que importante esse resultado aqui, gente, resultado de pesquisa, essa constatação, olha que importante isso. A diferença entre homens e mulheres em relação a expectativas de carreira é que as mulheres, elas tendem a se boicotar. As mulheres, elas tendem a não acreditar nas suas próprias competências. E o fato delas não acreditarem que são capazes faz com que elas sequer almejem cargos de liderança ou, nesse caso, que elas busquem se preparar e estar em constante preparação por se sentirem despreparadas. E aí, em relação aos homens,
homens no mesmo nível de competência, com o mesmo nível de conhecimentos, eles encaram, eles vão, né, na maioria das vezes. Novamente lembrando que isso não é uma constatação universal. É claro que existem as exceções, tá bom? Mas as mulheres, elas tendem a ir com mais cautela, elas tendem a negar o seu conhecimento ou acreditar que elas ainda não estão preparadas, que elas precisam se desenvolver um pouco mais, né? Que elas precisam... É sempre aquela ideia assim, ai meu Deus, será que eu tô pronta? E aí tem alguma oportunidade, ela fica se questionando, será que é agora? Será que tá na hora? Quem sabe eu não me preparo mais um pouco? Quem sabe eu não estudo mais um pouco? Né? Quem sabe eu não vou buscar um pouco mais de experiência para poder assumir essa posição? Quando, na verdade, né, a gente acaba postergando aí decisões que seriam para o nosso benefício próprio, né? Que seriam para o nosso crescimento. Às vezes é importante a gente se desafiar um pouquinho, às vezes é importante a gente assumir que nem sempre vai estar tudo perfeito para a gente começar, né? A gente aceitar que às vezes a gente simplesmente tem que ir, dar o primeiro passo, né? Eu tenho aqui atrás de mim, ó, vai e se der medo, vai com medo mesmo. Eu uso isso como um ponto de partida para minha vida. Nem sempre eu me senti preparada para assumir os cargos que eu assumi. Na maioria das vezes não, mas eu fui assim mesmo, fui com medo mesmo. É claro que dá um frio na barriga, né? É claro que às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, eu precisava me preparar um pouco mais, eu precisava de um pouco mais de experiência para me sentir mais firme, mais pronta. Mas a gente precisa ir, a gente dá o primeiro passo e as coisas acontecem, né? Eu chamo isso de serendipidade, que é uma outra palavrinha interessante. É quando você faz as coisas e você, claro, faz a sua parte e o universo contribui para moldar o resto. E aí lá no final das contas, lá no final da curva, vão achar que é sorte. Mas na verdade você se preparou e se preparou muito para aquele caminho, né? Você estava ali o tempo todo fazendo a sua parte, você estava ali buscando fazer com que o universo contribuísse para que quando chegasse o momento você estivesse devidamente preparada para tal. Mas a sensação é sempre de que a gente ainda precisa caminhar um pouco mais, não é mesmo? Se você sente um pouquinho isso, se você acha que não está pronto, coloca para mim aqui nos comentários. E gente, eu vou pedir uma coisa para vocês, né? Esse é o meu projeto pessoal de trazer um pouco mais essas reflexões para que a gente possa tomar consciência dessa realidade, que a gente possa ter mais mulheres aí em posições de liderança. E eu peço que vocês, vou até fazer uma pausa aqui, printem essa tela, divulguem, né, essas lives que acontecem de segunda a sexta às 7h15 da manhã, tragam ideias, coloquem comentários aqui, porque essa live vai ficar gravada no meu feed, compartilhem esse perfil. Então o meu propósito agora é que a gente possa desvendar sobre carreira, sobre vida, sobre expectativas, né, sobre aspirações de mulheres no mercado de trabalho e falar de liderança feminina, que é um tema, uma pauta extremamente importante. A gente tem visto aí nas Olimpíadas, né, a mulherada brilhando num campo, né, numa área que é o esporte, que também era muito excludente, que foi muita luta para as mulheres conquistarem, como eu estava dizendo na live de ontem, né, posições e inclusive de horários nobres nos Jogos da Olimpíada. E que bom que nessa Olimpíada a gente tem aí uma equiparação. Aqui a gente tem nessa Olimpíada, a primeira Olimpíada, como eu estava dizendo ontem, onde homens e mulheres, eles têm ali igualdade de representatividade. Então metade das atletas são femininas e metade dos atletas são masculinos. Então essa é a primeira Olimpíada onde a gente tem uma igualdade entre homens e mulheres. Tá gostando, Lid? Obrigada, viu, gente? Olha, também tô amando aqui, isso tá me ajudando também. Qual que é o objetivo dessa live? Dessas lives, né? É me provocar, tá sempre estudando, trazendo esses assuntos para vocês. Thalise, que importante te ouvir. Estou estudando no doutorado sobre equilíbrio, trabalho e vida pessoal e, de fato, em revisão internacional de literatura científica, nota-se disparidade de expectativas. Muito bem, é isso aí, ó. Existe essa disparidade de expectativas, existe essa disparidade, né, histórica aí entre
possibilidades, né, entre abertura para mulheres e homens. Então, e aí existe também a questão da interseccionalidade, que atravessa aí experiências de mulheres diferentes, né, diferentes aí em tantas questões, como eu já disse na outra live, não vou retomar aqui. Mas que bom, Thalise, ter você aqui nas nossas lives. Todo dia eu vou estar trazendo um assunto diferente para a gente debater, para a gente conversar, e isso vai me provocar a estar em constante desenvolvimento, em constante estudo. Também fiquei muito contente de te ouvir. Não está escrito em pedra, nada está escrito em pedra, né? E isso a gente aprende, eu aprendi aí ao longo desses anos de mestrado e doutorado, e tudo que a gente constrói, amanhã a gente pode colocar um tijolinho a mais e a gente pode romper com certas ideias, com ideias passadas e trazer ideias novas. Então você é muito bem-vinda aqui, né? Ricardo, em algum momento eu trago a questão do currículo, eu falo para vocês sobre isso, tá? Pode deixar. Mas o tema aqui, pra gente não fugir muito do propósito, é falar sobre liderança feminina, e mais pra frente eu trago sobre carreira e eu falo um pouco mais sobre elaboração de currículos. Pode deixar. Gente, nossa live tem horário certo de começar a iniciar, é meia horinha de live, pockets lives todos os dias, é mais pra gente ficar com aquela reflexão na cabeça e a gente poder começar o dia bem. E aí, mulheres são sempre muito bem-vindas aqui pra gente discutir. Thalise é excelente, uma colega agora de profissão, uma ex-aluna que eu tenho com muito carinho, né? E uma pessoa inteligentíssima. Então, Thalise, beijo pra você. Eu tenho certeza que você tá brilhando por aí, né? Falar sobre trabalho e vida pessoal nessa perspectiva de liderança feminina. Vou trazer sobre isso, viu? E eu sempre peço pra vocês deixarem esses temas, porque esses temas são excelentes aí pra gente continuar desenvolvendo essas lives matinais. Então, excelente dia pra vocês. Beijo, bom trabalho. E vou colocar aqui na nossa listinha, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal na perspectiva de liderança feminina. Beijo pra vocês, gente. Excelente dia. Até amanhã. Tchau, tchau.